Boa noite. Infarto, arritmia, AVC. Como vai a saúde do seu coração? No Documento Band de hoje, nós vamos mostrar a importância dos cuidados que nós devemos ter com o nosso coração. Perigo! As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, uma pessoa morre a cada 90 segundos por questões cardiovasculares. E 80% são prevenidas. A importância, da conscientização da população com orientações adequadas, informar a população o que precisa ser feito, a prevenção. Você vai ver também a inteligência artificial nas salas de cirurgia. É a tecnologia cuidando do nosso coração. Quando nós utilizamos esses recursos de imagem junto com a inteligência artificial, ele tira o erro humano, maior chance possível, né? Então isso faz com que a nossa decisão seja muito mais correta. E ainda, coração de atleta também pode falhar. O susto do ex-jogador de vôlei Tandy. E no meu caso, meu grande erro, 5 anos sem fazer check-up. Você vê que a tua vida tá ali em um segundo, muda. Eu entrei andando no hospital e daqui a pouco eu tô operando um infarto. Cara, e sem falar com as pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, cara, mexe muito. Quem passou por isso, quem passa por um problema de saúde, quem vê a morte do lado, que eu não vi até então, muda muito, cara. Como que tá teu coração? Batendo. Hoje tá meio devagar, mas batendo bem. Você tem algum tipo de cuidado? Bom, eu costumo passar no meu médico, fazer exames anualmente. Faço atividade física, tentar alimentar bem, tomar muita água. O que vocês fazem para ter um coração legal? Eu faço ginástica 3 vezes por semana. Vivo feliz. É verdade. Tem isso, né? Ser feliz é muito importante. O coração é um dos primeiros órgãos a se formar. O coração, ele começa a se formar já desde as primeiras semanas e acaba de se formar com 10 a 12 semanas. De 6 a 7 semanas já é possível ouvir o coração batendo, que é um momento muito emocionante, né? Andresa tem 3 filhos, então não é a primeira vez que ela ouve o coraçãozinho. Esse aqui será o 4º filho, mas cada vez é uma emoção diferente? Cada filho é diferente. Como nessa troquinha extra sobrou mais espaço, eu vou guardar as meinhas que sobraram. A Andresa mostra o dia a dia dela nas redes sociais, explicando os detalhes desta gestação. Ela está internada porque tem hipertensão arterial. A recomendação que eu deixo, principalmente para as gestantes, futuras mamães, faça o pré-natal certinho, faça todos os exames, o Doppler, o rastreamento da pré-eclâmpsia, o cardio, o ecofetal, que é muito importante porque tem muitos problemas na gestação que pode ser prevenido, que pode ter tratamento com o bebê ainda na barriga. Então é muito importante que esses exames estejam sempre em dia. O coração é o órgão mais propenso a ter problemas congênitos em relação aos nossos outros órgãos. Ele é muito complexo na formação, ele era um tubo que se transforma naquela máquina maravilhosa que a gente conhece. O coração de um adulto é quase totalmente formado de músculo. Em média são 300 gramas de massa e é do tamanho de uma mão fechada. Ele bate por dia cerca de 100 mil vezes e bombeia quase 9 mil litros de sangue. Pesquisas constataram que grande parte dos adultos que tiveram problemas cardiovasculares como infarto e AVC foram bebês que nasceram com baixo peso. Então a gente tem que começar a cuidar do coração ali, no útero. Isso, eu tenho uma frase que eu digo: o primeiro check-up cardíaco tem que ser antes do nascimento. Você tem que checar se o coração se formou ok, se está tudo certo. Agora é cuidar daqui para frente, com qualidade de vida, estilo de vida, enfim, para conservar aquele coração que felizmente teve uma formação adequada. Evitar obesidade, alimentos industrializados, esporte, atividade física, isso tudo é muito importante. Cuidar do coração é garantir a sobrevivência.
As doenças do coração são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil. São 400 mil mortes por ano, 1.100 por dia. A que mais mata é o infarto agudo do miocárdio e a segunda que mais mata é o acidente vascular cerebral, é o derrame, que também é cardiovascular. Então essas duas doenças hoje são responsáveis pelo maior número de mortes por ano no Brasil. Depois dessas doenças, vem o câncer. Tanto o infarto agudo do miocárdio quanto o derrame cerebral, o AVC, eles têm fatores de risco em comuns. E não são apenas os mais velhos ou quem tem algum tipo de comorbidade, mas os jovens também, cada vez mais, são vítimas. Por quê? Outros fatores de risco ganharam uma importância, como a obesidade, consequentemente ela aumenta a taxa de diabetes, de inflamação, e outras situações como exposição à própria poluição é um fator ambiental importante. Partículas tóxicas e gases que estão no ar que a gente respira provocam inflamação nos pulmões e na parede dos vasos do coração. Infelizmente, nós veremos esse impacto ainda maior nos próximos meses e anos, porque nós hoje registramos os piores momentos em relação a índice de poluição, a seca e a qualidade do ar que nós estamos respirando. Todos esses fatores reunidos mostram que nós, infelizmente, estamos agregando fatores de risco à doença cardiovascular. Tabaco, álcool, consumo excessivo de gordura, alimentos industrializados afetam as artérias, aumentando o risco de infartos e AVCs. Está muito relacionado infarto e derrame cerebral, né, ou acidente vascular encefálico, ao uso do tabagismo, justamente por conta de toda essa inflamação que acaba gerando na pessoa. Uma pessoa morre a cada 90 segundos por questões cardiovasculares e 80% são prevenidas. A importância da conscientização da população com orientações adequadas, informar a população o que precisa ser feito para a prevenção. E olha aí o Micael. 7 dias depois que acompanhamos a Andresa, ele nasceu. A Leila tem 66 anos e desde os 18 trabalha como doceira. Mas acredite, hoje ela não pode mais consumir doce como antigamente. E não é porque ela enjoou, não. A Leila tem pressão alta e ela faz prevenção para não ter problemas no coração. E aí, ela tem que se controlar, né, Leila? Você come menos doce? Bem menos. O açúcar aumenta a pressão arterial, porque inibe a produção de óxido nítrico, responsável pelo relaxamento e dilatação dos vasos sanguíneos. A mãe da Leila tinha hipertensão. Por tabela, a predisposição genética fez com que ela também tivesse. Há 11 anos, controla com remédios. Quando se descuida no medicamento e na alimentação, dá problema. Eu sinto quando a pressão está alta. Dói a nuca, dor de cabeça. O sal é inimigo, né, da hipertensão. Isso é o doce, o açúcar, né, como também. Hoje você se sente bem? Ah, sim, super bem. Mas tem que tomar remédio? Todos os dias, 2 comprimidos. A hipertensão é uma doença silenciosa. Quantas vezes por dia um indivíduo mede a pressão? Menos de uma. Então, o indivíduo que é hipertenso, ele tem que tomar medicamento todo santo dia, regularmente, independente dos níveis de pressão. Muita gente acha que não, eu vou tomar o dia que a minha pressão estiver alta. Você não está medindo 24 horas, você recebeu o diagnóstico de hipertensão, isso é igual a tratamento medicamentoso, até prova em contrário, regularmente todo dia. Você tem que comer pouco sal. Não é só o doente hipertenso, somos todos nós. No Brasil, 30% da população é hipertensa. Estima-se também que 10% dos brasileiros sejam diabéticos e 50% estão com excesso de peso. Os especialistas são unânimes em afirmar que uma alimentação saudável é fundamental para a saúde do coração, tanto para a prevenção quanto para o tratamento. Nós convidamos a nutricionista Valéria Machado, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, para tirar algumas dúvidas. Existe algum alimento proibido
Não existe alimento proibido, mas existe quantidade adequada. Mas a gente precisa ter atenção a alguns grupos alimentares. Por exemplo? Por exemplo, os embutidos, né? A gente tem que tomar bastante cuidado no consumo dos alimentos embutidos por conta da quantidade de gordura, de sal, de açúcar. Então a gente tem que ter um pouco de atenção para esses alimentos. Agora, e esses alimentos que vêm em caixinha? Muitas vezes vem lá vegetariano, vem algumas coisas que te seduzem. Para conservação é utilizado muita gordura, muito sal, para conservação ali desse alimento. Então, hoje a gente tem uma gama de alimentos para alimentação vegetariana que foram industrializados e que muitas vezes ele vai ter mais quantidade de gordura se a pessoa fosse comer um alimento que não fosse na caixinha. O peixe ele é rico em ômega 3, por isso que é importante para o coração. Né, doutor? Exatamente. E qual peixe é rico em ômega 3? É muito importante, né? Aquele peixe que a gente talvez fale, mas esse peixe, sim, a sardinha, que é um alimento super acessível para a mesa do brasileiro e rico em ômega 3, super protetor aí para a saúde do coração. Nutrição é equilíbrio. A gente precisa consumir frutas, legumes, verduras, diminuir o consumo dos alimentos industrializados e variar na quantidade das carnes durante a semana. Então, sempre variar entre carne, frango, peixe, ovos. É aquela velha história. Vamos desembalar menos e descascar mais. O que realmente faz uma diferença enorme é a pessoa se conscientizar da sua responsabilidade sobre a sua saúde. E essa conscientização, ela passa primeiro por uma reflexão. Eu, cientificamente falando, te afirmo que metade dos problemas cardiovasculares pode ser prevenida por controle dos fatores de risco. Então, o autocuidado é um elemento essencial, se não o mais importante nessa lógica de prevenção de doença crônica. Exercício físico, alimentação adequada, monitore os níveis de sua pressão arterial, cuide do seu açúcar, não engorde, durma bem, tente modular o estresse do dia a dia, trate e evite a ansiedade. Se eu seguir essa cartilha, eu não vou ter problema, ou a chance de eu vir a ter um problema é reduzida de uma maneira significante. Instituto do Coração, 9 da manhã. O professor Alexandre Abizaide e equipe farão mais um procedimento e com a ajuda da inteligência artificial. Para te proteger contra o raio-x, nós temos que usar um avental de chumbo. Quantos quilos tem isso aqui? Em média, 6 a 8 quilos. O meu deve ser mais pesado do que o de vocês, né? Não, porque você não está acostumado. Olha, o Fábio Silva, que é um paciente, ele tem 40 anos de idade. Aos 32, ele recebeu um coração, ele foi transplantado. Só que esse coração começou a dar problemas. Depois de receber o contraste, dá para ver na tela as artérias obstruídas. O cateterismo é um exame diagnóstico para identificar quais são as obstruções. E apesar de toda a tecnologia, não existe uma outra forma mais simples para ver esses entupimentos. Nós basearíamos a nossa decisão pela angiografia. Alguns casos da angiografia são muito óbvios. Quando você tem estreitamento, por exemplo, de 90% da artéria, ninguém discute muito se deve ou não tratar. Mas quando nós temos uma obstrução que fica ali no meio, em cima do muro, em torno de quase 50%, 70%, aí nós temos indicação de fazer uma outra prova, para ter certeza que essa obstrução está causando diminuição do fluxo do sangue. O Dr. Carlos Campos, chefe das intervenções coronárias, percebe nessa imagem que tem artéria muito estreita. Então esse estreitamento que a gente precisa saber se ele está causando uma redução de fluxo ou não. O olho humano pode errar. A tendência é achar que a obstrução é sempre maior do que ela é. Então, quando nós utilizamos esses recursos de imagem, junto com a inteligência artificial, ele tira o erro humano, maior chance possível, né? Então, isso
faz com que a nossa decisão seja muito mais correta. Esse software aqui de inteligência artificial está fazendo a medição desse fluxo para a gente, com uma precisão muito maior. A tomada de decisão com vocês, a IA, é muito mais precisa. Muito mais precisa, exatamente. A gente tem parâmetros objetivos para guiar a nossa decisão médica. Tá? É importante saber que a decisão é médica, mas auxiliada por uma ferramenta que adiciona muita precisão na nossa decisão. Outra estratégia é a avaliação anatômica, uma tomografia com a inteligência artificial que mostra muitos detalhes. Com essa tomografia, a gente tem uma resolução microscópica, a gente analisa a artéria por dentro com o paciente vivo. Tá? Então a gente tem um detalhamento da anatomia do paciente com muito mais detalhes, com muito mais precisão. O que nós estamos fazendo agora é passar um guia metálico ultra fino na artéria coronária que nós vamos tratar. Porque é por meio desse guia que nós deslizamos todos os nossos equipamentos, os balões, os estentes, os métodos de imagem para colher as informações dentro da artéria coronária. Onde foi implantado o stent, a gente vê a restauração da luz do vaso, né? E o fluxo de sangue agora passa normal. A inteligência artificial consegue também avaliar agora a qualidade do implante do stent. Foi um sucesso. E foi bem rápido. E rapidez também salva vidas, né? Exato. Ainda mais se tratando de músculo cardíaco, né? Quanto mais rápido a gente conseguir fazer o procedimento, melhor é para o paciente, sem dúvida nenhuma. Doutor, antes de entrar, você já me explicou todo o procedimento e disse que íamos fazer 2 procedimentos. Não demora muito, né? Não demora muito. Também acredito que o uso dessas ferramentas de última geração ajuda a facilitar as nossas decisões, agiliza o procedimento. Então, realmente encurta o tempo de procedimento. Veja, a gente fez um exame e uma intervenção. Foram 2 procedimentos em um só. A inteligência artificial não toma a decisão é tomada pelo médico, mas é uma ferramenta que nos ajuda nessas decisões do dia a dia. A inteligência artificial já sugere para a gente, de forma semi-automática, o tamanho do stent. Implantamos o stent, tá? E depois avaliamos o implante desse stent também com inteligência artificial. Todos os cálculos que a gente fazia manualmente, ele dá para a gente pronto. E a gente conseguiu avaliar a qualidade do implante desse stent de forma muito mais ágil, de forma muito mais precisa. Enquanto isso, no Hospital Beneficência Portuguesa, a arritmia cardíaca, que é o batimento irregular do coração, obrigou o Manuel a receber um novo marca-passo. Mas esse é diferente do implantado uma década atrás. Tem 20 milímetros. O primeiro implante de marca-passo foi realizado na Suécia em 1958. O aparelho pesava 60 gramas. De lá para cá, muita coisa mudou. Além do tamanho e do peso, menos de 2 gramas, esse último não tem cabos de eletrodos. São por causa deles que muitas vezes surgem as complicações de um implante. Esse novo dispositivo, ele é colocado por veia. Então a gente entrega ele dentro do coração. A maioria dos implantes é realizada em pessoas acima dos 60 anos, mas não é regra. Muita gente jovem já tem marca-passo. E ter passado por todo esse avanço tecnológico ao longo dos anos nos mostrou que não existe limite para a evolução tecnológica, não existe um limite para ajudar o paciente portador de doença cardíaca. No Brasil, 20% da população nunca fez um check-up cardiológico. Uma pessoa saudável, sem histórico familiar, precisa ir no cardiologista aos 40 anos de idade. Agora, aquelas pessoas que têm famílias com algum tipo de problema, aí sim, tem que ir para o consultório bem antes. Os exames estão mais complexos e elaborados. Aparelhos modernos captam melhor a imagem do nosso coração. E imagens cada vez mais nítidas facilitam a leitura dos especialistas. Bom saque, tá fora! Ponto! Haja coração. Lembra do Tandy e do time que deixava a gente com o coração na mão a cada jogo de vôlei? Tandy passou pelo bloqueio duplo. Em abril desse ano, aos 54 anos, sofreu um infarto e correu o risco de morrer. Você vê que a tua vida tá ali em um segundo, muda. Eu entrei andando no hospital e daqui a pouco eu tô operando um infarto
Cara, e sem falar com as pessoas que eu mais amo, que são meus filhos, cara, mexe muito. Quem passou por isso, quem passa por um problema de saúde, quem vê a morte do lado, que eu não vi até então, muda muito, cara. Tandy tem casos na família. O avô morreu de infarto e um tio morreu aos 48 anos de idade jogando futebol num sábado. Era atleta de fim de semana. Por isso que é importante que as pessoas se cuidem, que fiquem atentas, que façam check-up. Tandy teve 98% de obstrução numa das artérias do coração. Tem pessoas que não sentem nada. Tem pessoas que simplesmente sentem uma dor de dente. Aquela corrida do dia a dia, que a pessoa está super acostumada e ela começa a piorar o tempo, cansaço, às vezes ela infartou e ela não sabe. Então é uma atenção, e a importância de fazer check-up é exatamente isso, saber se você está bem, para você tirar da frente esses sinais que acabam aparecendo. E no meu caso, meu grande erro, 5 anos sem fazer check-up. Mas como saber se é infarto? Você tem um desconforto no peito, que irradia para as costas, que sobe e desce, está queimando, ou irradia para a mandíbula, vem com falta de ar. Você não tem que tirar suas conclusões, acha que isso não é nada, vai passar. É errado fazer isso, porque cabe esse indivíduo procurar uma assistência médica para fazer uma avaliação. O infarto dá avisos, mensagens antes de fato dele acontecer. Isso aconteceu com a Iris em 2008, aos 49 anos, quando ela dava aula de física. Quase morreu por conta de um infarto. Tive uma dor aqui, assim, parecia que eu tinha engolido errado, sabe? Aqui, assim. Resolvi ir pro hospital, cheguei lá no Oswaldo Cruz e infartei lá dentro. Praticamente perdi o ventrículo esquerdo. Então, decorre disso uma insuficiência cardíaca, também severa, mas eu tenho certeza absoluta que foi estresse. Pelo momento que eu vivia e por toda vez que aquele problema vinha à tona, eu piorava, ia para o hospital de novo, piorava. Eram idas e vindas constantes, acho que fiquei mais de um ano assim. Então, só quando eu aprendi a baixar esse estresse mesmo, enfim, terapias, exercícios internos, assim, né? Aí a melhora ficou estabilizada, né? E o cuidado constante, isso é importante, senão a gente relaxa, não pode. Entre 2020 e 2022, foram gastos no Brasil quase 3 bilhões e meio de reais em tratamentos e cirurgias. As doenças cardiovasculares causaram 40% das mortes na faixa etária produtiva. Todo mundo sabe que coração, quando adoece, costuma ser sério. Prevenir é melhor que remediar. Isso no coração é uma verdade total. A doutora Ludmila diz que todos os cuidados são necessários. O check-up é essencial, mas temos também que ter uma medicina preventiva. Fazer exames de sangue, fazer um exame físico no médico, nós recomendamos desde a infância e adolescência. Porque hoje nós estamos em busca de prevenção, de diagnóstico precoce, de não aguardar o paciente ter sintomas ou ter um diagnóstico avançado. As políticas públicas são essenciais para a condução disso. No próximo bloco, hora da consulta. Médicos dão dicas e esclarecem dúvidas que podem garantir a saúde do coração. Os cuidados que cada um deve tomar. Os alertas que o coração dá e a importância de controlar a pressão arterial para evitar doenças graves. A gente não sente o coração batendo. Ele bate 100 mil vezes por dia, em média. E a gente não sente que ele está lá, né? Quando você começa a sentir, eu sinto o coração bater mais forte, bater mais fraco, dá umas paradas, aperta, queima, não é para sentir. Então isso são sinais de alerta. A pressão não tratada sempre vai dar problema sério. Você pode ter AVC, o derrame, você pode ter infarto, você pode ter paralisação dos rins. Você tem que entender que a pressão alta ataca todos os vasos.
uma relação muito grande da mente com o coração. E hoje em dia, a gente está muito estressado por N razões. E isso, de alguma forma, pode afetar o seu coração. Então, lembra que o seu coração é mais que sentimento. Ele é uma máquina, mas a gente precisa cuidar dessa máquina. Cada um tem que assumir essa parte da sua saúde. Hoje nós estamos no momento daquela história do Dr. You. Você é o seu médico. Você não vai ter médico 24 horas dizendo a você: agora é hora de fazer exercício, agora é hora de comer isso, agora é hora de dormir. Você tem que se cuidar. Nós temos que transmitir para a população que não tem médico para ficar 24 horas cuidando. O nosso coração é do tamanho do nosso punho. Então cada um sabe que o teu coração está aqui, batendo o tempo todo. Normalmente de 60 a 100 batimentos por minuto. Varia muito de pessoa a pessoa. Ele é um órgão pequeno, extremamente complexo, porque ele bate o tempo todo, ele tem uma atividade elétrica só dele. Se você tirar o coração e colocar em cima de uma mesa, ele vai ficar batendo sozinho, porque ele tem uma atividade elétrica, ele não pode parar de bater de jeito nenhum. E ele tem todo um sistema que faz o sangue circular no organismo, né? Então ele é um órgão muito complexo. Você já imaginou se eu digo para você: você vai ter que tomar 1 comprimido ou 2 comprimidos por dia, vai fazer exercício, vai manter o peso e você não vai ter derrame, você não vai ter paralisação dos rins, você não vai ter infarto. É muito pedir isso? Não. Então é factível. Agora, a pessoa precisa querer. Eu vejo às vezes pessoas que chegam no consultório e falam: doutor, eu vim aqui para ver se tem alguma coisa nova. Faz 15 anos que o senhor me deu um remédio e a pressão está boa. Agora ele não mede a pressão. Então, o problema é esse. A pessoa, de modo geral, acha que não tem pressão alta, porque ela não dá sintoma. Às vezes a pessoa sente alguma coisa e isso ajuda a fazer o diagnóstico. A manifestação de falta de sangue no coração, como ele é um órgão interno, a gente não consegue apontar com o dedo de forma... É aqui que dói, diferente de você ter uma dor no joelho. Você sabe onde dói. A dor no coração, o desconforto que causa a falta de sangue para o coração, é um desconforto difuso. Então a gente chama essa região de precórdio. Então é um desconforto nessa região do tórax. Isso pode se manifestar como dor, como aperto, como queimação, como a presença do coração. Eu não sinto o coração, mas eu sinto que ele está aqui, né? Então é um sintoma vago, mas cabe ao médico tentar definir ou interpretar esse sintoma. Pode ser uma angústia, um aperto, uma sensação de calor, alguma coisa diferente. São várias formas de manifestar. No consultório, você pode ter 2 comportamentos. Primeiro, da pessoa que fica estressada no consultório. Por alguma razão, ela fica ansiosa. Quando você vai medir a pressão está muito alta. Nível de pressão alta. Ela sai do consultório, a pressão fica normal. Essa é a hipertensão do avental branco. Existe o contrário, as pessoas que se reconfortam na presença do médico. Então a pressão é baixa no consultório, normal no consultório, mas ele sai do consultório e a pressão é alta. Isso chama hipertensão mascarada. É como se a pessoa se mascarasse de normotenso, de pressão normal, mas ela tem pressão alta. E o risco dela é como se ela tivesse pressão mantida o tempo todo, porque a pressão só abaixa na presença do médico. E muitas vezes é difícil diagnosticar. Por quê? Você mede a pressão do paciente, está normal, você vai falar: olha, eu só volto daqui a 6 meses para medir a pressão. Então você precisa ir um pouco além. Por isso que hoje a gente recomenda que seja feita a medida fora do consultório para diagnosticar esta condição. Cada um nasce com uma pressão. Tem gente que nasce com a pressão de 12/8. Às vezes é um problema do manguito, da braçadeira, que o braço é muito fino, a braçadeira dá erro. Mas tem gente que vive com pressão baixa. O que significa isso? Que ela vai viver muito. Quem tem pressão baixa vive mais. Quem tem pressão alta vive menos. Qual é o limite que a gente considera razoável para não tratar a pessoa? Quando ela tem abaixo de 14/9. O problema da pressão alta é que cronicamente ela está elevada. E isso o organismo vai se adaptando. Então a chance de você ter algum sintoma, porque a sua pressão está elevada, com valores não tão intensos, é pequena. O
que acontece? Alguns indivíduos podem ter dor de cabeça, geralmente dor na nuca, que pode associar com pressão elevada, mas não espere dor de cabeça para medir a pressão. O ideal é todo ano, pelo menos uma vez ao ano, a gente medir a pressão. Tenha sintoma, não tenha sintoma. E qualquer colega médico tem essa habilidade de medir pressão, qualquer especialidade. Tem que medir pressão arterial. Ginecologista, clínica médica, geriatra, nefro, cardiologista. Qualquer médico pode e deve medir a pressão arterial. É muito raro a criança pequena ter problema de pressão arterial elevada, mas quando tem, isso geralmente mostra um problema renal. Então isso precisa ser detectado. Qualquer pediatra bom, ele deveria medir a pressão arterial a partir dos 3 anos de idade. Existem aparelhinhos, manguitos específicos para o tamanho do braço, então a partir dos 3 anos é importante medir a pressão arterial. Você vai medir a cada 6 meses, a cada ano. Se você tem hipertensão na família, meça a cada 6 meses, porque aí o que importa? É o diagnóstico precoce. O diagnóstico antes que você tenha qualquer consequência da pressão no seu organismo. Não é prevenção. Prevenção é outra coisa. Prevenção é fazer exercício, estar dentro do peso, não exagerar no sal, no álcool, controlar o estresse. Isso é prevenção e também é tratamento. Quer dizer, todas as pessoas que tratam hipertensão têm que fazer essas medidas. A gente lembra do coração, porque o coração, para ele dar sintoma, ele tem que estar muito lesado. Então ele demora, você fica hipertenso 10, 15, 20 anos e aí você começa a ter sintoma de que o coração está ruim. Então quando tem sintoma, que é dor no peito, a famosa angina, cansaço para fazer esforço, taquicardia, palpitação, alguma coisa ruim no coração, o coração já está muito mais lesado do que deveria estar. A pressão alta não dá sintoma, a pressão baixa dá. Então a pessoa sente tontura, mal-estar, pode desmaiar, fraqueza, a pessoa não consegue levantar da cama, dá aquela moleza, entendeu? E pode até desmaiar, pode estar no meio da rua e desmaiar. Você deita a pessoa onde ela estiver. Uma vez eu estava numa loja e o senhor que estava na minha frente começou a escorregar assim na caixa, no caixa eletrônico, que ele estava pagando no caixa, começou a escorregar e caiu. Eu fui lá, levantei a perna dele, deixei assim, o sangue que estava na perna vai para a cabeça e ele recupera. Mas você precisa insistir, porque era uma loja, as pessoas dizem, não, o senhor vai deitar aí no chão? Como não? É deitar no chão, na rua, na calçada, onde for. A pessoa precisa deitar, levantar a perna, que ela recupera. Quando a pressão cai, o sintoma mais rápido é uma tontura e uma sensação de que eu vou cair de algum lugar. Então, nesse momento, se a pressão estiver baixa, e o que é baixa? Abaixo de 10, abaixo de 9, tomar uma quantidade rápida de água faz muito bem. Um copo de água grande. Então, o volume de água, quando você toma um copo d'água rápido, te dá um bem-estar mais rápido. Existe essa lenda, né, que você põe sal embaixo da língua e melhora. Na realidade, isso não adianta nada, porque o rim leva 2 dias para reter água quando você põe esse sal. Então, o que precisa é deitar a pessoa, levantar a perna, que daí o sangue da perna vem para o cérebro e você recupera a pessoa e tem que tomar líquido, entendeu? Porque quando desmaia, você tem muitas vezes isso no calor, você tem vasodilatação, os vasos se dilatam. Se você não se hidrata bem, tem pouco líquido dentro dos vasos, daí você cai. Uma pressão muito, muito, muito baixa, uma sensação de que você vai desmaiar, você perde as suas forças, o que a gente chama de síncope ou pré-síncope, tem esse nome. Então a pressão muito baixa dá sintomas. Às vezes, antes de você perder o sentido, você fica pálido, começa a transpirar muito, porque é a própria resposta do organismo tentando fazer a pressão subir. Então você começa a transpirar, o coração dispara. Então às vezes esse sintoma de sudorese, né, palidez, o coração começa a disparar, uma sensação de que vai desmaiar, isso é sintoma de pressão baixa. Qual o problema da dor de cabeça? Se você falar, eu estou com uma dor de cabeça hoje, alguém vai dizer, precisa medir a pressão. Isso é uma lenda, porque hoje a gente sabe que a dor é que faz a pressão subir, não é a pressão que leva a dor de cabeça. Qualquer dor eleva a pressão. Mas, de qualquer maneira, se alguém fala, você é um médico, medir a pressão, ajudou a fazer o diagnóstico, entendeu? Então, às vezes, a pessoa precisa sentir alguma coisa para fazer o diagnóstico. Se não sentir nada, a pressão vai
vamos dizer, corroendo os vasos e ela vai progredindo. Né? Se é uma pressão grave, a pessoa pode perder o rim e nem está percebendo nada. Você só faz diagnóstico de pressão alta se medir a pressão. Não tem outro jeito. E é muito simples e barato. O importante de medir é você fazer o diagnóstico precoce. Como a gente não sabe quando começou, se você medir a cada ano, a cada 6 meses, a doença tem no máximo 1 ano. Então ela não teve consequências no seu corpo. A forma adequada de medir pressão tem um pequeno ritual. Esse ritual é você ficar sentado pelo menos 5 minutos na frente do médico, tá com a bexiga vazia, tá com a perna descruzada, tá reclinada, ou seja, tá bem descansado. Não adianta você chegar correndo e medir a pressão, ela vai estar elevada. Então você precisa pelo menos aguardar uns 5 minutinhos. Quando você mede a pressão arterial, dentro de todas as características e a qualidade de se medir uma pressão arterial, se ela estiver acima de 14/9, ela já está elevada. Então, em algumas semanas, é bom você medir de novo essa pressão e confirmar se ela está elevada. Se ela está num valor abaixo de 12/8, sua pressão está ótima. Você pode esperar até 1 ano para medir a pressão arterial de novo. E tem um limite de pressão que é de 12 a 14, que ela está no que a gente chama meio elevada, pré-hipertenso. Essa pressão, quando você tem de 12 a 14, vale a pena você medir a cada 6 meses a pressão arterial. A rigor, a gente precisa fazer uma dosagem, fazer um check-up, uns exames básicos, quando você tem 20 anos e repetir isso depois. Quando a pessoa tem mais de 40, 50, precisa repetir com uma certa regularidade. Porque essas doenças, se você não medir pressão, se você não medir glicemia, se você não medir colesterol, você não vai fazer diagnóstico. Se você não medir uma creatinina, que é o índice da função renal, ou um exame de urina, você não faz o diagnóstico. No exame já vem lá o percentual que você tem da função, se é 60%, 70%, 80% e tal. E mesmo, todo mundo pede. Hoje em dia já está bem comum. A gente não sabe a causa. Durante muito tempo se achou que a gente envelhecer fazia os vasos ficarem rígidos e a gente necessariamente tinha que ficar com a pressão alta. A gente descobriu que não. Tem uma série de fatores. Hereditariedade, 30%, mas o que mais impacta é o estilo de vida. Se a gente tem um estilo de vida inadequado, comer uma quantidade exagerada de sal, ficar acima do peso, comer muito carboidrato, fumar, não fazer atividade física, ficar obeso muito acima do peso, isso tudo predispõe a um aumento de pressão arterial. Tudo que é enlatado ou embutido tem uma quantidade enorme de sal, enorme. Então isso a gente sempre fala, evite enlatados e embutidos. Muitos frios, né, que a gente come, salames, salsichas e muitos queijos, né, queijo muito amargo, tem uma quantidade muito grande de sal. Por incrível que pareça, alimentos doces, condimentados, inclusive refrigerante diet, tem uma quantidade enorme de sal. O diet tem mais sal do que o refrigerante normal, tem muito açúcar. E o refrigerante diet tem muito glutamato de sódio, que é sódio, é muito sal, por incrível que pareça. A doença cardiovascular sempre foi a que mais matou, só que ela era esquecida, ou renegada, ou deixada em segundo plano, porque é muito mais triste para uma família, ou causa mais impacto familiar, você dizer que tem alguma pessoa com câncer. Ah, meu tio está com câncer. Ninguém fala, nossa, minha mãe está com hipertensão. A hipertensão é uma coisa mais banal. Então, o fator de risco para a doença cardiovascular, eu diria que é mais banal e mais trivial, não é dado tanto valor. O que acontece? Depois da pandemia, se viu que os números de morte por Covid se assemelham aos números de morte que a gente tem por doença cardiovascular. Então, muita gente morreu em casa por doença cardiovascular e isso chamou atenção, foi um ganho secundário da pandemia. Nossa, muita gente morreu de infarto em casa, muita gente teve morte súbita porque não conseguiu chegar no hospital. Então, um lado positivo foi chamar a atenção de um problema que é crônico e que não é que aumentou, continua tão ruim quanto. A gente não consegue controlar a quantidade de óbito por doença cardiovascular há muito tempo. Nós não sabemos quantificar
qual é o percentual, porque a herança da hipertensão ainda não está identificada. São muitos genes envolvidos e a gente não sabe. A gente sabe que se você tem um pai ou os dois com pressão alta, a sua chance de ter pressão alta é maior. Agora, a doença vai se manifestar precocemente, vamos dizer, aos 20 anos, se você tiver, além da carga genética, obesidade, sedentarismo, excesso de álcool, de sal. Agora, ela vai se manifestar aos 60, 70 anos se você se mantiver saudável, dentro do peso, fazendo exercício, etc. Você consegue vencer a carga genética muitas vezes. Pais que são hipertensos na faixa etária de 40, 45 anos podem transmitir em 30% das vezes a chance do filho ser hipertenso. Se o filho tiver um pouquinho mais de sobrepeso, não estiver fazendo atividade física, comer em excesso sal, a chance dele ter valor alto de pressão é maior. Então, sempre é bom adolescente, criança medir pressão arterial. 70% das vezes não há uma ligação direta de pressão arterial com pai e filho. Mas olhando ao contrário, 30% de chance do filho que é de pais hipertensos é ser hipertenso. Então, se ele tiver uma qualidade de vida ótima, pode ser que ele não desenvolva hipertensão. Ou se ele vier a desenvolver hipertensão, ele vai desenvolver hipertensão muito mais velho, ao redor dos 40, 50 anos de idade. Só que o filho do hipertenso, se tiver uma qualidade de vida ruim, for sedentário, obeso, fumar, beber quantidade excessiva de álcool, ele pode desenvolver hipertensão mais precoce. Hoje nós temos medicamentos muito bem tolerados. A tolerabilidade é excelente. A pessoa toma o remédio e não sente absolutamente nada. E hoje existem remédios que estão ajudando muito na obesidade. E você fazer a pessoa perder peso é fazer a pessoa baixar a pressão. Toda vez que você ganha peso, a pressão sobe. Toda vez que você perde peso, a pressão abaixa. Então esses medicamentos estão ajudando muito a controlar a pressão também. A pressão não tratada sempre vai dar problema sério. Agora, se você tratar, mesmo que seja um pouco, a chance de ter problemas é menor. Agora, os problemas são seríssimos. Você pode ter AVC, o derrame, você pode ter infarto, você pode ter paralisação dos rins. Você tem que entender que a pressão alta ataca todos os vasos. Então você pode ter problema na retina, nos vasos da perna, no coração, em todo lugar. Ela endurece os vasos. Então as consequências são muito graves, né? Então precisa tratar e precisa medir a pressão regularmente para fazer o diagnóstico precoce e tomar as medidas preventivas. Isso tudo, no fundo, leva a uma grande economia. Por quê? Porque se você trata e leva uma vida saudável, você não vai ter as complicações, que são caríssimas. Onera todo mundo. Você imagina um derrame, um infarto, custa muito caro. Agora, se você tratar direitinho, você não vai ter nada disso. Nos últimos 10 anos, houve uma diminuição de mortalidade por infarto, mas ainda continua sendo a principal causa de morte no nosso meio, para homens e mulheres. A gente precisa fazer um alerta enorme para que o que mata na mulher é infarto e derrame, ou insuficiência cardíaca, problemas cardíacos. E a mulher só acha que ela vai morrer de câncer ou problemas do aparelho geniturinário. E não é. A verdade é que a mulher morre por doença cardiovascular. Tem que estimular exercício, estimular a perda de peso, tem que ter lugar para fazer exercício, tudo isso tem que ser oferecido para a população. Quando a gente não faz atividade física nenhuma, não é uma boa recomendação a gente falar vai correr 1 hora. Não dá. Primeiro que seu organismo não aguenta. Segundo que é um esforço extra habitual. Então, qualquer atividade física que a gente vai fazer, o que a gente recomenda? Comece lentamente. Então, se não faz atividade física nenhuma, começa caminhando rápido, como se você tivesse atrasado para ir num banco. Então, anda rápido. Andar rápido já vai ser ótimo para o teu organismo. Depois que você fica 4 semanas andando rápido, 15 minutos, aí você pode dar um trotinho. Aí você começa a cada 2 minutos dando uma corridinha. Então, isso você mesmo vai aumentando a capacidade do teu organismo de forma gradual. Agora, eu não faço nada, vou correr no parque, não vai dar certo. O importante são essas medidas preventivas e terapêuticas. Se você se mantiver dentro do peso ideal, se você mantiver fazendo exercício, atividade física, não exagerar no sal e no álcool, isso é perfeito.
Às vezes a gente diz que isso é fácil. Não é fácil, é muito difícil. Mas o benefício é muito grande. A gente não sente o coração batendo. Ele bate 100 mil vezes por dia, em média. E a gente não sente que ele está lá. Né? Quando você começa a sentir, eu sinto o coração bater mais forte, bater mais fraco, dá umas paradas, aperta, queima, não é para sentir. Então isso são sinais de alerta.